História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 9 de maio de 1397. Numa carta de Dom João I, rei de Portugal, diz que os bens do conde Dom Álvaro Pires de Castro e de seu filho Dom Pedro de Castro lhes foram tirados e dados por aquele rei a Dom Vasco Martins de Melo. Dom Álvaro Pires de Castro, meu 21º e 23º avô, primeiro conde de Arraiolos, primeiro conde de Viana, da Foz do Lima, primeiro condestável do Reino de Portugal, alcaide-mor de Lisboa, irmão germano de Dona Inês de Castro, rainha póstuma de Portugal, mulher de Dom Pedro I, e tetravô de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Dom Álvaro Pires de Castro, primeiro conde de Arraiolos, primeiro conde de Viana, da Foz do Lima, e primeiro condestável de Portugal, alcaide-mor de Lisboa, nasceu em 1310 e morreu em Lisboa a 11 de junho de 1384. Era filho de Dom Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra, senhor de Lemos e de Dona Aldonça Lourenço de Valadares, neto paterno de Fernando Ruiz de Castro, senhor de Lemos e de Dona Violante Sanches, senhora de Uzero, filha de Sancho IV, o Bravo, rei de Castela, e neto materno de Dom Lourenço Soares de Valadares e de Dona Sancha Nunes de Chacim. Dom Álvaro Pires de Castro era irmão germano de Dona Inês de Castro, filhos de Dom Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra, e de Dona Aldonça Lourenço de Valadares, meus 22º e 24º avós, casou com Dona Maria Ponce de León, minha 21ª e 23ª avó, filha de Dom Pedro Ponce de León, segundo senhor de Marchena e de Dona Beatriz de Lauria, meus 22º e 24º avós. Dom Álvaro Pires de Castro foi rico homem, e grande senhor naquele tempo do rei Dom Pedro I. Serviu a Dom Pedro I nas guerras que teve com Dom Afonso IV causadas pela morte de sua irmã, Dona Inês de Castro. Em 4 de março de 1367, Dom Fernando I doou a Dom Álvaro Pires de Castro o Castelo de Silves. Em 1 de junho de 1371, tornou-se o primeiro conde de Viana do Minho. Em 1372, tornou-se o primeiro conde de Arraiolos. Foi conde de Caminha e de Aldeia Galega. Em 25 de dezembro de 1372, vendeu a Dona Maria Teles todos os bens que possuía em Portugal. Foi o primeiro condestável do Reino de Portugal. Foi alcaide-mor de Lisboa. Foi senhor de Peral, de Ferreira de Aves e outras terras. O primeiro condestável do Reino de Portugal. Dom Álvaro Pires de Castro teve grande prestígio no reino, sendo senhor de várias terras, e, sucessivamente, primeiro conde de Viana, da Foz do Lima, e primeiro conde de Arraiolos, título que lhe foi conservado até à sua morte e depois ainda passou para o seu filho Dom Pedro de Castro, primeiro senhor de Cadaval, meu 20º e 22º avô. Mas como ele seguiu o partido de Castela contra Dom João I, o título passou para Dom Fernão Álvares Pereira, irmão de Dom Nuno Álvares Pereira. O rei Dom Fernando I criou esta dignidade em 1382, e o primeiro condestável do reino foi Dom Álvaro Pires de Castro, conde de Arraiolos, senhor de Peral, de Ferreira de Aves e outras terras, alcaide-mor de Lisboa, irmão de Dona Inês de Castro. Os ofícios titulares da guerra entram na classe dos títulos, e gozam da mesma nobreza política os que os exercitam. O mais proeminente é o de condestável, ou condestabre, como antigamente se dizia, que equivale ao de conde que tem de assistir sempre ao lado do rei, e nas coisas da guerra era a primeira pessoa depois do príncipe, se este estivesse em campanha, e na sua ausência, a primeira. No livro dos regimentos do rei Dom Dinis para os oficiais da guerra e da casa, encontra-se o seguinte: o condestabre é o maior ofício, de maior honra, estado, que é na hoste, tirando aquele, que é senhor dela, porque segundo é geral, antiga usança, de guerra, a ele pertence ir na vanguarda, ter o regimento dela. Se outro senhor de maior estado e não for, ainda a ele pertence a governação nas maiores, as mais assinadas causas, que na hoste hão de ser feitas. O condestável pode trazer na guerra guião, massas, reis de armas, e estoque embainhado com a ponta para baixo, a diferenciar do rei, que o traz desembainhado, e com a ponta para cima. Tem todas as preeminências dos duques, o coronel alto, o elmo direito e dourado. Leva o estoque real nas entradas, e assiste com ele nas cortes. Pertence-lhe eleger capitães, exploradores, guias, escutas e atalaias. Tem jurisdição civil e criminal sobre todas as pessoas do exército, que lhe toca ordenar, e prover tudo o que for necessário,
e sem sua licença nada se poderá fazer. Que é de prover todos os ministros e oficiais de guerra, e executores de justiça, vingar as injúrias que se fizerem aos cavaleiros do seu exército, prover os lugares e fortalezas de gente, para se defenderem, presidir aos desafios, quando eram permitidos, ainda que o rei estivesse presente, e nomear os ministros necessários, como juiz superior naquele ato. Alojar os exércitos, mandar que marchem e façam alto. Há de ter as chaves da cidade ou vila onde o rei estiver. A Dom Álvaro Pires de Castro seguiu-se Dom Nuno Álvares Pereira, fundador da Casa de Bragança, e continuou a dignidade de condestável nos seus descendentes até à aclamação de Dom João IV, a cuja aclamação assistiu com o estoque o Marquês de Ferreira, Dom Francisco de Melo, e quando juraram os 3 estados por príncipe e regente do reino o infante Dom Pedro, depois Dom Pedro II, esteve presente à solene cerimónia, com o estoque, o Duque de Cadaval Dom Nuno Álvares Pereira de Melo. A dignidade de condestável, desde o tempo de Dom Manuel I, é um título puramente honorífico da corte, sempre desempenhado por um dos infantes, que nas grandes solenidades acompanha o rei de estoque desembainhado, e coloca-se à sua direita no trono. Armas dos Castro de 6 arruelas. As armas usadas por Dom Álvaro Pires de Castro foram iguais, provavelmente, às de sua irmã, a rainha póstuma Dona Inês de Castro, existentes no túmulo que está no mosteiro de Alcobaça dos Castro de 6 arruelas. Família e descendência. Do casamento de Dom Álvaro Pires de Castro com Dona Maria Ponce de León, minha 21ª e 23ª avó, nasceram. Dom Pedro de Castro, primeiro senhor de Cadaval, casou com Dona Leonor de Menezes, meus 20º e 22º avós. Dona Isabel de Castro casou com Dom Pedro Henriquez de Castilha, conde de Trastamara. Dom Afonso de Castro, terceiro senhor de Castro Verde, casou com Dona Maria Ramírez de Guzmán. Dona Elvira de Castro casou com Dom Fernão Gonçalves de Queiroz, meus 22º avós, filho de Dom Gonçalo Bernardo de Queiroz, primeiro conde de Santa Tolim, meu 23º avô. Dona Beatriz de Castro, a possível, sempre noiva, de Arraiolos, segundo o professor José Hermano Saraiva, casou com Dom Pedro Nunes de Lara, conde de Maiorga.